Humanos e macacos são primatas. Mas nós, humanos, não evoluímos dos macacos ou de qualquer outro primata que vive hoje. Acabamos de compartilhar um ancestral símio comum com os chimpanzés. A evolução humana tem sido um longo processo pelo qual as pessoas se originaram de ancestrais simiescos. Disse que os humanos modernos se originaram na África nos últimos 200 mil anos e evoluíram a partir do Homo erectus. Isto é o que dizem cientistas e biólogos. Mas alguns historiadores antigos acreditam que a humanidade foi criada pela intervenção de uma raça alienígena superavançada. Esses alienígenas realizaram mutações genéticas em primatas que eventualmente deram origem aos humanos modernos. Estamos falando dos Anunnaki. Bem-vindo ao Orbit PT. Então, quem são os Anunnaki? Os Anunnaki são um grupo de deuses adorados pelos sumérios, acadianos, assírios e babilônios. Seu nome, Anunnaki, significa literalmente daqueles que vieram dos céus. De acordo com manuscritos antigos, sua existência remonta de 2144 a 2124 AC. Eles parecem ser seres celestiais com imensos poderes, que se acredita possuírem profundo conhecimento e visão tecnológica que moldaram a cultura humana e participaram da criação da humanidade. Apesar das menções aos Anunnaki em numerosos textos literários, há poucas evidências que apoiem a sua existência. Isto se deve principalmente ao fato de cada membro Anunnaki ter seus seguidores de culto individuais, distintos dos outros. Acreditava-se que eles possuíam poderes extraordinários e muitas vezes tinham uma presença física tremenda, com uma altura de até 3,6 metros. De acordo com os sumérios, cada divindade importante era considerada a guardiã de uma cidade específica, obrigada a proteger o bem-estar dessa cidade. Acreditava-se que a divindade residia permanentemente no templo daquela cidade em particular. Um texto sugere que apenas 7 Anunnaki permaneceram no submundo e serviram como juízes. Durante a antiga era babilônica, um novo conjunto de divindades conhecidas como os Gigi foi introduzido. No entanto, a ligação entre os Anunnaki e os Gigi não é muito clara. De acordo com o épico acadiano Atrasis, os Igigi são a 6ª geração de deuses forçados a realizar trabalhos para os Anunnaki. Então, de onde e para que vieram os Anunnaki aqui? De acordo com os antigos escritos sumérios, bem no final do nosso sistema solar existe um planeta chamado Nibiru. Ele entra em uma órbita próxima à Terra uma vez a cada 3,600 anos. Nibiru é o planeta natal de Anunnaki. Enfrentaram desafios porque o clima do seu planeta estava a mudar rapidamente. Incapazes de produzir alimentos devido às dificuldades climáticas, recorreram a tecnologias avançadas para sobreviver. Essas práticas exigiam o uso de alquimia e magia negra, necessitando de grandes quantidades de ouro, que apresenta propriedades purificadoras além de possuir a capacidade de absorver radiação cósmica. Como o ouro era um mineral raro em Nibiru, os Anunnaki usaram sua tecnologia avançada para enviar expedições a outros planetas em busca do metal amarelo. Após uma longa busca, eles chegaram à Terra há quase 445 mil anos. Naquela época, com exceção de alguns animais, quase não havia vida na Terra. Os Anunnaki se estabeleceram na Mesopotâmia, hoje região do atual Iraque, e construíram uma bela cidade chamada Eridu. Dentro dos limites da cidade, construíram um jardim chamado Éden. Para escavar o suprimento de ouro, eles trouxeram outra raça alienígena chamada Igigi. Os Igigi foram forçados a trabalhar e obedecer às ordens dos Anunnaki. Depois de alguns anos, os Igigi decidiram se rebelar contra os Anunnaki. Assim, a primeira guerra na Terra foi travada. Os Igigi foram derrotados de forma abrangente. Após a guerra, os Anunnaki perceberam que precisavam de alguém mais inofensivo que os Igigi para fazer o seu laborioso trabalho. Os Anunnaki combinaram seu DNA com o dos ancestrais dos seres humanos, criando uma raça altamente inteligente, mas submissa. Esta experiência inicialmente não teve sucesso, mas logo eles viram o nascimento do primeiro ser humano. Lentamente, houve um aumento na tribo do que hoje conhecemos como seres humanos. Com o tempo, os humanos aprenderam a viver e a progredir de acordo com os Anunnaki. Depois de alguns milênios, o planeta Nibiru alcançou novamente uma órbita próxima à Terra.
Mas o campo gravitacional de Nibiru era tão forte que começou a causar problemas na Terra, como o aumento das temperaturas, que causou o derretimento das geleiras, e calamidades como tempestades, inundações, etc., começaram a ocorrer por toda a Terra. Depois que sua cidade foi destruída, os Anunnaki partiram para seu planeta Nibiru. Mas antes de partir, eles transmitiram aos humanos conhecimentos sobre arquitetura, matemática, música e escrita. Pouco se sabe sobre os descendentes diretos dos Anunnaki. Apesar das inúmeras alegações, faltam evidências substanciais. O culto de Anunnaki foi compartilhado por muitos mesopotâmicos, o que possui muitas referências científicas e astronômicas. Como os humanos adquiriram conhecimento continua sendo um dos maiores mistérios conhecidos pela humanidade. Não sabemos se os Anunnaki voltarão à Terra algum dia, mas uma coisa é certa, eles foram em grande parte superiores aos ancestrais dos humanos e os ajudaram a se desenvolver e evoluir até os dias atuais. Você acha que a lenda de Anunnaki é real? Você realmente acredita que nós, humanos, evoluímos de uma raça alienígena do planeta chamada Nibiru?